Olá minha amiga, olá meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos esta obra fundamental da doutrina espírita, obras póstumas, que são os últimos textos que Kardec estava organizando e desencarnou. O que sairia, né? Que obras sairiam depois disso? Então são os últimos estudos de Kardec. Hoje nós vamos estudar um texto que tem por título Ligeira Resposta aos Detratores do Espiritismo e finalizaremos a primeira parte. Então vamos sem demora ao texto. É imprescritível o direito de exame e de crítica, e o Espiritismo não alimenta a pretensão de subtrair-se ao exame e à crítica, como não tem a de satisfazer a toda a gente. Cada um é, pois, livre de o aprovar ou rejeitar, mas, para isso, necessário se faz discuti-lo com conhecimento de causa. Ora, a crítica tem por demais provado que ele ignora os mais elementares princípios, fazendo dizer precisamente o contrário do que ele diz, atribuindo-lhe o que ele desaprova, confundindo com as imitações grosseiras e burlescas do charlatanismo, enfim, apresentando, como regra de todos, as excentricidades de alguns indivíduos. Também por demais a malignidade há querido torná-lo responsável por atos repreensíveis ou ridículos, nos quais o seu nome foi envolvido incidentemente, e disso se aproveita como arma contra ele, antes de imputar a uma doutrina a culpa de incitar a um ato condenável qualquer. A razão e a equidade exigem que se examine se essa doutrina contém máximas que justifiquem semelhante ato, para conhecer-se a parte de responsabilidade que, em dada circunstância, caiba ao Espiritismo. Há um meio muito simples: proceder de boa fé a uma perquirição, não entre os adversários, mas na própria fonte, do que ele aprova e do que condena. Isso é tanto mais fácil, quanto ele não tem segredos, seus ensinos são patentes e quem quer que seja pode verificá-los. Então ele está dizendo, resumidamente, que o Espiritismo ele não está imune a qualquer crítica, mas que se tenha o bom senso, a boa fé, de primeiro conhecer, estudar, para depois fazer as críticas. Fazer crítica sem estudar é o que a gente vê em milhares de igrejas evangélicas que dizem que o Espiritismo é uma seita satânica, que recebe só o capeta. Isso é má fé. É má fé do pastor, que não estudou ou estudou e sabe, então vai querer controlar pelo medo. É má fé de quem fala sem conhecimento de causa, Como é que eu vou proceder, criticar alguma coisa sem saber, ao menos, o que essa coisa é? Naquela época tinha muito mais crítica, hoje a coisa é muito mais tranquila, Assim, se os livros da doutrina espírita condenam explícita e formalmente um ato justamente reprovável, se ao contrário só encerram instruções de natureza a orientar para o bem, segue-se que não foi neles que o indivíduo culpado de malefícios se inspirou, ainda mesmo que os possua. Então, realmente, o Espiritismo ele não tem absolutamente nada que incentive as pessoas a seguirem por um caminho que não o do bem. Isso é muito claro, Bem tranquilo de entender. O Espiritismo não é solidário com aqueles a quem apraz dizerem-se espíritas, do mesmo modo que a medicina não é com os que a exploram, nem a sã religião com os abusos e até crimes que se cometam em seu nome. Ele não reconhece como seus adeptos senão os que lhe praticam os ensinos, isto é, que trabalham por melhorar-se moralmente, esforçando-se por vencer os maus pendores, por ser menos egoístas e menos orgulhosos, mais brandos, mais humildes, mais caridosos para com o próximo, mais moderados em tudo,
porque é essa a característica do verdadeiro espírita. Esta breve nota não tem por objeto refutar todas as falsas alegações que se lançam contra o espiritismo, nem lhe desenvolver e provar todos os princípios, nem, ainda menos, tentar converter a esses princípios os que professem opiniões contrárias. Mas, apenas, dizer, em poucas palavras, o que ele é e o que não é, o que admite e o que desaprova, as crenças que propugna, as tendências que manifesta e o fim a que visa se resumem nas proposições seguintes. O elemento espiritual e o elemento material são os dois princípios, as duas forças vivas da natureza, as quais se completam uma a outra e reagem incessantemente uma sobre a outra, indispensáveis ambas ao funcionamento do mecanismo do universo. Da ação recíproca desses dois princípios se originam fenômenos que cada um deles, isoladamente, não tem possibilidade de explicar. A ciência, propriamente dita, cabe à missão especial de estudar as leis da matéria. O espiritismo tem por objeto o estudo do elemento espiritual em suas relações com o elemento material e aponta na união desses dois princípios a razão de uma imensidade de fatos até então inexplicados. O espiritismo caminha ao lado da ciência, no campo da matéria. Admite todas as verdades que a ciência comprova, mas não se detém onde esta última para. Prossegue nas suas pesquisas pelo campo da espiritualidade. 2. Sendo o elemento espiritual um estado ativo da natureza, os fenômenos em que ele intervém estão submetidos a leis e são por isso mesmo tão naturais quanto os que derivam da matéria neutra. Então a gente já começa a ver um resumão, né? Porque o título diz assim, ligeira resposta aos detratores do espiritismo. Então é meio que um resumão sobre o que é o espiritismo. E a gente já estudou isso em outros livros, inclusive no que é o espiritismo, então eu não vou parar aqui. Você pode estudar com mais calma, mas assim, é meio que um resumão do que o espiritismo é para aqueles que falam mal, sem ao menos conhecer o que é. Vamos continuar. Alguns de tais fenômenos foram reputados sobrenaturais, apenas por ignorância das leis que os regem. Em virtude desse princípio, o espiritismo não admite o caráter de maravilhoso atribuído a certos fatos, embora lhes reconheça a realidade ou a possibilidade. Não há, para ele, milagres, no sentido de derrogação das leis naturais, donde se segue que os espíritas não fazem milagres e que é impróprio o qualificativo de taumaturgos que umas tantas pessoas lhes dão. O conhecimento das leis que regem o princípio espiritual prende-se de modo direto à questão do passado e do futuro do homem. Cinge-se a sua vida à existência atual. Ao entrar neste mundo, vem ele do nada e volta para o nada ao deixá-lo. Já viveu e ainda viverá. Como viverá e em que condições? Numa palavra, de onde vem ele para onde vai? Por que está na terra e por que sofre aí? Tais as questões que cada um faz a si mesmo, porque são para toda a gente de capital interesse e às quais ainda nenhuma doutrina deu solução racional. Aqui lhe dá o espiritismo, baseada em fatos, por satisfazer as exigências da lógica e da mais rigorosa justiça, constitui uma das causas principais da rapidez de sua propagação. O espiritismo não é uma concepção pessoal, nem o resultado de um sistema preconcebido. É a resultante de milhares de observações feitas sobre todos os pontos do globo e que convergiram para um centro que os coligiu e coordenou. Todos os seus princípios constitutivos, sem exceção de nenhum, são deduzidos da experiência. Esta precedeu sempre a teoria. Assim, desde o começo, o espiritismo lançou raízes por toda parte. A história nenhum exemplo oferece de uma doutrina filosófica ou religiosa que, em 10 anos, tenha conquistado tão grande número de adeptos. Entretanto, não empregou, para se fazer conhecido, nenhum dos meios vulgarmente em uso, propagou-se por si mesmo, pelas simpatias que inspirou. Outro fato não menos constante é que, em nenhum país, a sua doutrina não surgiu das ínfimas camadas sociais. Em todos os lugares ela se propagou de cima para baixo na escala da sociedade e ainda é nas classes esclarecidas que se acha quase exclusivamente espalhada, constituindo insignificante minoria. No seio de seus adeptos, as pessoas iletradas. Uma característica muito da doutrina espírita, mas não só, tá? O espiritismo era muito popular entre a classe trabalhadora também. Se você ler a obra Viagem Espírita, né, que Kardec escreveu, você vai perceber isso. E aí ele está dizendo aquilo que eu sempre falo, que a doutrina espírita é baseada em milhares de comunicações, milhares de médiuns, milhares de pessoas pensando, e que a experiência vem primeiro, ou seja, a lógica da vida vivida não é porque um espírito falou, você acredita, anota lá e está tudo certo. Não foi assim que a doutrina foi escrita, tá?
Verifica-se também que a disseminação do espiritismo seguiu, desde os seus primórdios, marcha sempre ascendente, a despeito de tudo quanto fizeram seus adversários para entravá-la e para lhe desfigurar o caráter com o fito de desacreditá-lo na opinião pública. É mesmo de notar-se que tudo o que é tentado com esse propósito favoreceu a difusão. O arruído que provocaram por ocasião do seu advento fez que viessem a conhecê-lo muitas pessoas que nunca antes ouviram falar dele. Quanto mais procuraram denegri-lo ou ridicularizá-lo, essa palavra denegri-lo já não existe, não pode falar mais, tá? Porque tem a ver com negro, com a parte negativa de dizer, de preconceituosa, enfim, que a gente apague isso da nossa cabeça. Ridicularizá-lo. Tanto mais despertaram a curiosidade geral e, como todo exame só lhe pode ser proveitoso, o resultado foi que seus opositores se constituíram, sem quererem, ardorosos propagandistas seus. Se as diatribes nenhum prejuízo lhe acarretaram, é que os que estudaram em suas legítimas fontes o reconheceram muito diverso do que o tinham figurado. Então, todo mundo naquela época que quis fazer propaganda contra o espiritismo, na verdade, fez um favor de divulgar. Em especial o Auto de Fé de Barcelona, que um bispo engraçadinho achou que podia, né, com saudade da Santa Inquisição, cheio de aspas, porque de santa não tem nada, botar fogo em tudo quanto é livro da doutrina espírita que tinha sido enviado para a Espanha de modo particular. É como se algum louco religioso resolve entrar numa distribuidora de livros e botar fogo, botar numa praça e botar fogo aqueles livros, porque esses livros são do capeta. O que é que ele fez? Ele multiplicou, assim, absurdamente a divulgação do espiritismo, né? Deu o contrário do que ele queria fazer. Idiota, estúpido, né? Bem feito. Ajudou o espiritismo a ser divulgado. Vamos continuar? Nas lutas que precisou sustentar, os imparciais lhe testificaram a moderação. Ele nunca usou de represálias com seus adversários, nem respondeu com injúrias às injúrias. O espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista, pelo que forçosamente vai ter as bases fundamentais de todas as religiões: Deus, a alma e a vida futura. Mas não é uma religião constituída, visto que não tem culto, nem rito, nem templos e que, entre seus adeptos, nenhum tomou, nem recebeu o título de sacerdote ou de sumo sacerdote. Estes qualificativos são de pura invenção da crítica. Olha, gente, eu até parei o negócio aqui, para a gente ler de novo e prestar muita atenção, especialmente, lideranças espíritas, ou, como que se diz, o pessoal que é influencer espírita. Vamos prestar atenção no estudo, né, das obras fundamentais? Não é porque uma federação diz que o espiritismo é uma tríplice não sei o que lá. É uma ciência, uma filosofia e uma religião. Quem disse? Cadê onde é que Kardec disse isso? Pelo amor de Deus. 1 milhão de vezes Kardec repete. Tá? E aqui é mais uma dessas 1 milhão de vezes que ele está repetindo. Eu vou ler para você de novo, para você entender, tá? E de um jeito especial, eu vou colocar até eco. Preste atenção. O espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista, pelo que forçosamente vai ter as bases fundamentais de todas as religiões: Deus, a alma e a vida futura. Mas não é uma religião constituída, visto que não tem culto, nem rito, nem templos, e que entre seus adeptos nenhum tomou, nem recebeu o título de sacerdote ou de sumo sacerdote. Tá claro ou quer que desenha? Né? Então, gente, você quer ser espírita? Ótimo. Vamos estudar espiritismo? Vamos estudar a obra fundamental espírita? Né? Muito me admira que a federação que publica essa obra diz que o espiritismo é religião. Difícil, né? Mas ok, vamos voltar. Passou meu momento implicância, vamos para frente. É-se espírita pelo só fato de simpatizar com os princípios da doutrina e por conformar com esses princípios o proceder.
Trata-se de uma opinião como qualquer outra, que todos têm o direito de professar, como têm o de ser judeus, católicos, protestantes, simonistas, voltarianos, cartesianos, deístas e, até, materialistas. O Espiritismo proclama a liberdade de consciência como direito natural, reclama para os seus adeptos, do mesmo modo que para toda a gente. Respeita todas as convicções sinceras e faz questão da reciprocidade. Da liberdade de consciência decorre o direito de livre exame em matéria de fé. O Espiritismo combate a fé cega, porque ela impõe ao homem que abdique da sua própria razão, considera sem raiz toda a fé imposta, donde o inscrever entre suas máximas não é inabalável, senão a fé que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Coerente com seus princípios, o Espiritismo não se impõe a quem quer que seja, quer ser aceito livremente e por efeito de convicção. Expõe suas doutrinas e acolhe os que voluntariamente procuram. Não cuida de afastar pessoa alguma das suas convicções religiosas, não se dirige aos que possuem uma fé e a quem essa fé basta. Dirige-se aos que, insatisfeitos com o que se lhes dá, pedem alguma coisa melhor. Isso é fantástico, né? O Espiritismo, primeiro, né? Não tem a fé que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade, né? Não cuida de afastar pessoa alguma de suas convicções religiosas. Não se dirigem a pessoas que já se contentam, que esta fé religiosa basta, mas sim para aqueles insatisfeitos com o que se dá, pedem alguma coisa melhor. Está falando de mim. Foi justamente isso, que eu era católico e que a minha fé não me bastou. E que o Espiritismo apareceu na minha frente, né? Muito entre aspas, apareceu na minha frente e aí me conquistou loucamente por essa fé raciocinada. Beleza? E com isso a gente encerra a primeira parte do livro. Não sei porque que dividiram nessas partes, mas a gente vai descobrir depois. Na próxima parte, nós vamos começar com a minha primeira iniciação no Espiritismo, que são extratos em extenso do livro das previsões concernentes ao Espiritismo. Para variar, eu te espero e muito obrigado pelo seu carinho e sua presença até aqui. Se esse vídeo foi importante para você, compartilhe com um amigo. Nos encontramos então no próximo estudo. Eu te espero. Até lá, tchau!